Primo Rico, Bruno Perini, Raul Sena e diversos outros influencers falaram sobre o split payment essa semana e viralizou o conteúdo deles. E parece que finalmente a reforma tributária chegou nas redes sociais. E o vídeo de hoje é justamente sobre a crítica que eles fizeram ao split payment, que ela não é de todo a ser desconsiderada, mas quando a gente entende um pouco mais o funcionamento desse mecanismo, a gente vê que ele talvez não vá ser tão ruim assim. Eu já vou fazer um disclaimer que esse vídeo não é para criticar nem o Bruno, nem o Primo Rico, nem o Raul Sena, nem qualquer um desses outros, mas sim analisar dentro da esfera de quem trabalha com o tributário o que vem por aí e mostrar como o split payment vai impactar no caixa das empresas, porque sim, ele vai trazer um impacto de fluxo de caixa, mas talvez ele não seja tão negativo assim, justamente porque quando a gente começa a compreender os detalhes desse sistema, a gente vê que ele tem uma margem de atuação para que a empresa seja mais eficiente e consiga ter um impacto positivo de caixa. E antes de mais nada, uma confissão, porque eu também fiz a mesma crítica que eles fizeram lá em 2024, quando a gente estava ainda num estágio muito inicial da reforma tributária. Eu publiquei um artigo criticando esse tema e eu vou falar sobre isso ao final do vídeo. E antes de começar a entrar e te explicar direito o que é o split payment e como ele funciona, já vai lá e se inscreve no meu canal, porque isso ajuda a me incentivar a continuar trazendo esses conteúdos para vocês. Mas em primeiro lugar, vamos entender qual é a crítica que esses influencers fizeram ao split payment. Esse sistema que a reforma tributária trouxe para o Brasil, ele acaba com o chamado float tributário, que é um nome bonito para dizer que as empresas se financiam com tributos. Mas o que significa isso? Vamos pensar que eu estou vendendo para você que está me assistindo um produto de R$1.000. Dentro dessa venda de R$1.000, a gente tem PIS, COFINS, ICMS, além de outros tributos. Mas vamos falar sobre PIS, COFINS e ICMS, que são os principais impactados na reforma tributária. PIS e COFINS, quando eu te vendo um produto, eu não recolho esse tributo automaticamente para o governo. Eu faço a venda, você me paga os R$1.000, eu internalizo esses R$1.000 dentro do meu caixa e eu vou pagar o PIS e COFINS somente lá no dia 20 do mês seguinte. Eu ainda tenho que analisar quais créditos de PIS e COFINS eu tenho disponíveis para compensar com o débito que eu preciso pagar para o governo. O ICMS funciona de uma forma muito similar, com um prazo de recolhimento normalmente reduzido, porque ele é pago no dia 12 do mês seguinte e não no dia 20, mas também funciona sob a sistemática de débitos e créditos. Ou seja, a gente está falando de um prazo de 30 ou 40 dias em que esse valor, que é, na verdade, tributo, circula dentro das contas da empresa e as empresas podem utilizar ele para outras destinações, para pagar conta, para pagar fornecedor, e é isso que a gente chama de float tributário. E é com isso que a gente demonstra que esse valor de tributo ele efetivamente serve como uma forma de financiamento do caixa das empresas. Só que o split payment ele acaba com esse cenário. Basicamente, ele é uma introdução da reforma tributária que prevê a divisão do que é tributo e o que é preço no momento do pagamento daquela operação. Vamos pensar no mesmo exemplo. A gente está falando de uma compra de R$1.000. Digamos que nessa compra o total dos tributos fosse de 10%, R$100. No sistema antigo, os R$1.000 entram na minha conta e, como eu falei, a gente paga o tributo 30 a 40 dias depois. Com o split payment, na hora que você que está comprando um produto de mim, Bruno, for fazer o pagamento desse tributo, existe um intermediário, que vai ser a instituição financeira para aonde está ocorrendo essa operação. Ela vai ter que separar o que é o valor do tributo e recolher esse valor direto aos cofres públicos, e a diferença ela vai recolher para o cofre da empresa, para a conta da empresa. No nosso exemplo, se fosse esse cenário macro, a regra geral, R$100 iria para os cofres do governo e a empresa receberia apenas R$900. E aqui está a diferença e o impacto de caixa que a reforma tributária com o split payment vai gerar. Só que tem um detalhe que muda totalmente o jogo. Não existe um split payment, existem três. O simplificado,
o inteligente e o superinteligente. O simplificado é um sistema que é voltado para aquelas operações que não dão direito a crédito ao comprador. Em um evento, a Confederação Nacional das Instituições Financeiras ela já trouxe que o split payment simplificado não é o foco de desenvolvimento. Então a gente vai deixar ele de lado porque aparentemente a gente não vai ver ele com tanta frequência. O modelo intermediário é um modelo inteligente, que ele é como se fosse um quebra-galho. Quando o superinteligente não estiver funcionando, se ativa o modelo inteligente e ele é muito similar ao que acontece hoje, somente com o prazo de recolhimento diferente, que é o exemplo que eu dei. Se numa operação de R$1.000, 100 for tributo, no momento do pagamento daquela operação, R$100 vai ser destinado para o cofre do governo e os R$900 vai ser destinado para o caixa da empresa, sendo que a empresa, o contribuinte, vai fazer uma apuração posterior de débitos e créditos e verificar se existe alguma complementação de tributo a fazer ou se há algum tributo que ele possa pedir de volta em decorrência de existirem mais créditos do que débitos. E esse modelo, ele realmente acaba 100% com o float tributário. E a crítica que o Bruno, o Primo Rico, o Raul Sena trouxeram ao split payment estava focada nesse modelo inteligente. Só que, de novo, esse modelo também não é o foco. O foco de desenvolvimento está sendo o modelo super inteligente. E é aí que o cenário muda. Porque no modelo super inteligente, ele vai caminhar, avançar um estágio. Nós temos um outro sistema que já está desenvolvido, que vai ser essencial para a reforma tributária, que é o portal da apuração assistida. Basicamente é um local onde vão estar centralizadas todas as informações de documentos fiscais que uma empresa possui. Toda vez que a empresa comprar algo e for emitida uma nota em nome dela como destinatária, essa nota vai estar na apuração assistida. Toda vez que ela vender algo, essa venda também vai constar na apuração assistida. E essa é a grande diferença do split payment super inteligente, porque ele vai continuar fazendo o recolhimento do tributo no momento do pagamento da operação, mas antes de fazer esse recolhimento, ele vai acessar o portal da apuração assistida e vai verificar quantos créditos disponíveis esse contribuinte que deve recolher o tributo possui. Se houver créditos disponíveis, ele vai fazer a compensação imediata desse valor e vai recolher aos cofres públicos ou nada, se houverem mais créditos do que débitos, ou somente a diferença entre o crédito e o débito. Voltando para o nosso exemplo, uma nota de R$1.000 com R$100 de imposto. Se eu, Bruno, que estou vendendo, possuo R$200 de créditos disponíveis no portal da apuração assistida, não vai ser recolhido nada aos cofres públicos e os R$1.000 vão entrar diretamente na minha conta. Agora, se eu só tiver R$50 de crédito disponíveis, só vai ser recolhido aos cofres públicos a diferença entre o tributo a pagar, que são os R$100, e os créditos disponíveis, que são os R$50. Então a gente recolhe R$50 automaticamente aos cofres públicos, enquanto para minha empresa entra na minha conta R$950. E aqui a gente já vê que talvez a crítica ao split payment talvez não se confirme na prática. Porque se a gente implementar o super inteligente e a empresa tiver uma gestão de créditos tributários eficiente, ela pode se beneficiar de um saldo credor acumulado, de um valor de créditos alto, para não pagar os tributos das operações e acabar tendo um efeito caixa positivo, porque ao invés de se recolher uma parte daquela nota para o governo, esse valor entra diretamente na minha conta, mantendo assim uma certa forma de financiamento com tributos, de float tributário, sem precisar, contudo, fazer um recolhimento posterior no mês seguinte. Então dizer que o split payments, de uma forma geral, é ruim para as empresas é muito superficial. Nós temos que analisar todos os contornos e tudo o que está sendo desenvolvido e como isso impacta efetivamente o caixa das empresas para a gente chegar em uma conclusão. Ele vai impactar o caixa das empresas? Vai, mas esse impacto vai ser necessariamente negativo? Não, porque como a gente viu, a depender da gestão dos créditos tributários da empresa, o impacto pode ser positivo.
E aqui eu não estou falando isso com base no que eu acho. A própria Lei Complementar 214, que regulamentou a reforma tributária no Brasil, no artigo 27 ela traz que a primeira forma de liquidação da CBS e IBS é a compensação de créditos tributários. Isso por quê? Porque quando a gente está falando de neutralidade fiscal, que é o foco da reforma tributária, incidir apenas o valor sobre o que for a margem agregada naquela operação, o split payment é um dos elementos centrais. E se a empresa possui muitos créditos, não há sentido em se cobrar um tributo que vai ser compensado ali na frente. E agora a confissão que eu falei lá no início do vídeo que eu ia fazer, porque quando eu comecei a estudar a reforma tributária, quando a reforma começou a ser movimentada lá com a emenda constitucional 132, e já trazendo os contornos do split payment naquele momento, muito se criticou ele, e eu tenho um artigo publicado no Conjur analisando a experiência internacional com o split payment e trazendo uma conclusão que era uma conclusão crítica ao modelo. Porque na experiência internacional, quando a gente vai analisar o que aconteceu na Europa com a implementação do split payment, se concluiu que ele seria uma medida destinada a somente alguns setores, uma medida muito direcionada a poucas operações, e não tendo uma escala tão grande para abarcar todas as operações, seja B2B, B2C, e entre diversos setores, indústria, comércio e instituições financeiras. Só que ao longo desse tempo, nesses 2 anos e pouco, muita coisa aconteceu que mudou a minha opinião. Eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos em que foi demonstrado o que se está fazendo, o que já está pronto e quais os próximos passos do split payment. E a minha posição agora ela deixou de ser crítica para uma posição muito mais otimista com o que está sendo desenvolvido. E aqui eu destaco 3 motivos principais do porquê eu mudei de opinião. E o primeiro motivo é porque a experiência internacional mostrou diversos erros que nós teríamos que evitar ao desenvolver um sistema como o split payment. Isso permitiu que quem está desenvolvendo, quem está fazendo com que o split payment seja uma realidade, permitiu uma assertividade muito maior na definição do foco e na correção desses problemas. Segundo, uma maturidade tecnológica totalmente diferente do que existia quando ele foi desenvolvido lá na União Europeia. A União Europeia implementou em alguns setores o sistema do split payment na década de 2000, 2010. E a maturidade tecnológica que nós temos hoje, ela é muito diferente daquela época. Se nós voltássemos para 2010 e falássemos que nós teríamos daqui 10 anos um sistema que faz pagamentos instantâneos e gratuitos, como é o Pix, talvez as pessoas fossem dar risada na nossa cara. E hoje nós temos o Pix. Inclusive, a existência do Pix é o terceiro motivo do porquê eu passei a ser otimista com o desenvolvimento do split payment. Porque a base tecnológica do Pix, que revolucionou o sistema bancário, não só no Brasil, mas no mundo, está sendo utilizada no desenvolvimento do split payment. E a gente aprendeu, e aqui eu estou falando de Serpro, que está à frente do desenvolvimento, junto com a Confederação das Instituições Financeiras, que também participa desse desenvolvimento do split payment, com esse desenvolvimento do Pix, da base tecnológica do Pix, foi possível que se tivesse um projeto de uma alta magnitude, de uma alta demanda, que se pudesse ajustar para se fazer uma operação tão complexa quanto o split payment. E é por esses fatores que a minha posição de crítica em 2024 passou a ser uma posição de otimismo moderado, tá? Mas ainda assim um otimismo agora, porque a reforma tributária implementando-se 100% o modelo superinteligente, aqui eu estou focando no superinteligente apenas, a gente vai ter um avanço exponencial na forma como é feita a gestão tributária e financeira das empresas. E como o nosso exemplo demonstrou, não necessariamente vai ser um impacto de caixa negativo. E aqui vai o principal ponto que as empresas elas precisam começar a entender desde agora. A reforma tributária ela vai mexer com o caixa da empresa, o split payment vai mexer com o caixa da empresa, mas não adianta esperar
esse sistema estar implantado para você começar a se planejar e buscar mitigar os efeitos, que eles podem ser negativos. É necessário uma postura ativa de começar a entender quais são os impactos específicos na sua empresa e no seu setor. Porque passarinho que acorda cedo bebe água limpa, e eu já falei isso várias vezes aqui no canal. Então já me deixa aqui nos comentários se você já está preparado para a reforma tributária ou se você tem alguma crítica ao split payment. Não se esquece de ir lá e se inscrever no canal, porque isso, como eu falei, ajuda a me incentivar a continuar trazendo esses conteúdos, e também você vai poder acompanhar toda essa evolução da parte de compreensão e compreensão dos impactos práticos também da reforma tributária no dia a dia da sua vida e da sua empresa, com o que eu vou trazer aqui para vocês a partir de agora.